Olá, na enfermagem em saúde do idoso, o tema da aula é patologias comuns aos idosos. Já foi falado sobre depressão, sobre doença de Alzheimer e agora a aula será sobre doença de Parkinson. A doença de Parkinson é uma doença degenerativa caracterizada por uma síndrome parkinsoniana. O que é o resultado da deficiência de dopaminérgico, que é um conjunto de células responsáveis exatamente pelos movimentos. Então, se vocês observam aí no desenho da parte esquerda, mostra exatamente o sistema nervoso exatamente normal. E aí, já no desenho do lado direito, mostra já uma doença de Parkinson. Exatamente aqui na parte de cima, vocês podem observar o receptor de dopamina e é uma falha aqui em vista da página, em vista da figura à esquerda. E aí você percebe que por causa dessa produção inadequada, que aqui está a produção adequada e aqui os neurotransmissores. E aqui você já percebe uma produção inadequada e também os neurotransmissores, mas em pequena quantidade. E aí essa falha, essa deficiência do sistema leva ao mal de Parkinson e nisso leva também a sinais e sintomas característicos dessa doença, que é o tremor, que é bem característico dessa doença, a bradicinesia, que é os movimentos motores passam a ser mais lentos, a dificuldade de movimentos pela lentidão, a coordenação motora, e aí apresenta-se prejudicado, a pessoa fica bem mais lento. A micrografia, que é a caligrafia, se torna menos legível, ele passa a ter dificuldade de escrever, a rigidez muscular, principalmente na área como pescoço, tronco e ombros, que parece que está bem rígido. E outros sinais também pode apresentar, como sudorese, que é o suor excessivo na face, tontura, alteração da memória, depressão, a insônia, hipotensão postural, a ansiedade, a dificuldade de deglutir, a cialorreia, as queixas álgicas, o cansaço, a aparência de perda de peso. Então, tudo isso são sinais e sintomas característicos do Parkinson. E aí, qual o tratamento? Embora não exista um tratamento curativo, existe medicações que vão fazer a progressão da doença e o controle também desses sinais e sintomas, principalmente dos tremores. E aí a terapia medicamentosa, ela também é uma terapia que vai variar muito de indivíduo para indivíduo. Então, embora seja administrado medicamentos, o alívio dos sinais e sintomas será estabelecido por meio de avaliação e por meio também do estágio que a doença já está avançada. Então, claro, a idade do indivíduo vai variar bastante. Qual que daí, no caso, seria o meio para diagnosticar o Parkinson? A doença de Parkinson. Então, é baseado na anamnese, vai ser também baseado no exame físico e nos sinais e sintomas que o paciente apresenta.
E aí, exames de imagem, como ressonância e tomografia, além do eletroencefalograma, vai ser solicitado e o neurologista vai fazer uma avaliação através de todos esses dados para aí sim ter um diagnóstico de doença de Parkinson. E aí, nisso tudo, qual que é a assistência de enfermagem? A assistência de enfermagem, ela deve ser em atendimento ao paciente, falar de frente para o paciente, não exagerando nas pronúncias, não usando palavras difíceis e falar de forma devagar, para que ele possa entender o que você está dizendo. Encorajar, ensinar e apoiar o paciente durante a realização das suas atividades, não expor ele a atividades a qual ele não possa cumprir, estimular o autocuidado, fazendo com que ele seja apenas de facilidade para ele, não dificultar as coisas para esse paciente. Manter o ambiente sempre calmo e seguro, tirar tapete, tirar muitos objetos delicados que ele possa bater sem querer muitas das vezes, e aí se quebra esse objeto, ele se sente bastante mal. Estimular a participação em atividades recreativas e terapêuticas, oferecer atividades que seja capaz de realizar, estimular o convívio social com outras pessoas, controlar os sinais vitais, estimular a ingesta de líquidos que eles têm bastante dificuldade. E aí, se for necessário, por exemplo, colocar espessante na água para que fique mais fácil dele deglutir. Promover e incentivar a deambulação. Então, tudo isso são práticas que a gente pode prestar a esse paciente e dar para ele as condições mais favoráveis possível para que ele tenha uma qualidade de vida mais próximo do normal possível, ok? Espero vocês na próxima aula.